Olha, eu tenho uma má notícia. A gente não sabe, assim, a gente não tem como ter certeza de que nossos dados foram vazados. E aí, só um detalhe nesse vazamento, ele envolve só senhas. Então, assim, senhas que a gente usa no dia a dia para acessar rede social, acessar aplicativos, enfim. Só que aí é que está o risco. Você provavelmente conhece algum amigo, algum parente que sempre usa a mesma senha em todos os sistemas online. E aí esse que está o risco, porque esse vazamento de 8,4 bilhões, ele envolveu só a senha. Mas se os hackers fizerem cruzamento de dados com outros bancos de dados vazados, fica fácil encontrar a quem pertence cada senha. Então, assim, é super importante que a gente faça aí uma varredura em todos os nossos sistemas e altere as senhas. É chato, mas é super importante isso para aumentar a nossa privacidade e a nossa proteção. É a Não, única forma, porque enquanto esses casos não forem descobertos, né, assim, os culpados ou da onde saíram esses bancos de dados, a única coisa que a gente tem que fazer é mudar a nossa senha. ô, Bruna, e aí, duas perguntas. Vamos lá. Uhum. Por exemplo, a gente que coloca a senha, deixa ela gravada no celular, no computador, que em alguns casos tem até aquela história né, de você colocar o dedo e ela já ir automático. Isso é Sim. perigoso? Quer dizer, é importante não usar, toda vez ter que digitar a senha em tudo que você entra, não deixar entrar automático. Esse negócio automático, ele pode vazar, pode entrar nessas listas de vazamento. E aí, uma outra questão também é sobre como que a gente guarda essa senha na nossa cabeça, se você tem algum mecanismo, porque não dá para você ter 50 senhas na cabeça e guardar, né? São duas perguntas que eu tenho. Olha, eu vou começar pela última. Sim, eu tenho sérios problemas em memorizar minhas senhas. Eu também não consigo. E aí, quanto mais os sistemas evoluem, mais eles obrigam a gente a usar caracteres especiais, a usar maiúsculo, minúsculo, misturar números. E aí a gente fica nessa, né? Como a gente vai lembrar de tudo? Eu particularmente, eu tenho um backupzinho no papel. Não é, os especialistas falam que não é o mais recomendável, mas foi a minha forma de não deixar, por exemplo, a minha senha gravada no meu próprio celular. Porque aí, se meu celular for roubado, né, o bandido vai ter acesso à minha senha. Então, eu deixo num papelzinho, umas senhas, as mais importantes, deixo num papelzinho e deixo dentro da minha gaveta. Essa é a minha forma. Mas tem as empresas, elas têm trabalhado em construir sistemas para facilitar a nossa vida. Então, algumas empresas oferecem serviços de. É como se fosse um cofre virtual de senhas. Você tem que ter uma única senha forte, caracteres, números especiais, e aí você cadastra essa senha. E aí o sistema ele faz uma autenticação em todas as outras senhas. Então, para acessar, não sei, por exemplo, o Facebook e o Instagram, você pode usar essa única senha e aí o sistema dessas empresas faz a Conecta. autenticação automática. Tá. É uma forma de segurança, é interessante. Mas, infelizmente, no mundo da internet, a gente não tem como garantir que, por exemplo, essa empresa que guarda essa senha vá ser hackeada um dia. Meu, eu Então, sou. É muito é difícil. perigoso, é perigoso. Eu sonho no dia que a gente não vai precisar mais de senha. Não sei o que vai acontecer, né? Não vai precisar de senha para nada. Você chega no banco, você pega sem senha, sei lá, te lê inteiro e você não precisa de senha. Ô, Bruna, outra coisa. Às vezes a gente entra, já aconteceu comigo, entro no Twitter. Troque a sua senha porque ela esteve numa lista não sei das quantas. Isso quer dizer que eu fiz parte desses vazamentos ou não? Isso está acontecendo, por exemplo, outro dia num jornal também que eu assino, apareceu para eu trocar a senha. Quando o sistema pede para você trocar a senha, é porque realmente vazou sua senha? Se for a partir de empresas confiáveis, assim, empresas grandes como Twitter, Facebook, essas gigantes de tecnologia, se elas avisam, se elas emitem um comunicado, a recomendação é troque sua senha, porque essas empresas eles têm um sistema de segurança bem forte. Não são impossíveis de serem hackeados, mas eles costumam trabalhar para proteger os dados. Então, sim, muda a senha. Ai, Bruna, nenhuma boa Muda a notícia, senha. né? Nenhuma boa notícia pra gente. Não sei Não. mais o que eu E, faço com tanta senha. Ah. Não, e a gente precisa entender o quanto isso é grave, porque a gente tem uma cultura no Brasil. Ontem teve até um colunista
especializado que fez esse comentário, nós brasileiros, nós nos preocupamos muito com o que as empresas fazem com os nossos dados. É um pouco cultural isso. Mas é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente gera dado o tempo inteiro. Então, esse vazamento é grave? É grave. Mas, assim, fornecer o CPF numa compra de farmácia, tomar cuidado aí com o que você publica nas suas redes sociais, o seu telefone, sabe? O seu e-mail. A gente precisa ter essa consciência de que a gente gera dado o tempo inteiro e que eles podem ser usados contra a gente. Então, é importante, nesse momento do vazamento, atualizar nossas senhas. Mas também ter essa consciência do quanto é importante a gente proteger, nós protegermos os nossos próprios dados.